Converte TV e Rádio apresenta programa Crer é Também Pensar, com o reverendo e professor Josadaque Santos e a professora Laceni Santos. Bom dia, irmãos, irmãs, bom dia, amigos, amigas que nos assistem nesse momento. Mais uma vez é um prazer estar apresentando hoje o programa Crer é Também Pensar. Hoje nós continuamos sem a minha esposa, mas no próximo programa ela me prometeu que estaria aqui, que ela já está bastante recuperada da enfermidade pela qual passou. E também eu quero registrar publicamente aqui a alegria de estar completando hoje 30 anos de casado com ela, né? E uma felicidade muito grande, um privilégio, uma alegria muito grande. Como hoje em dia, as pessoas passarem tanto tempo casados já é uma bênção, já é um milagre nesse contexto de tantas separações, de casamentos líquidos, como diria um sociólogo escandinavo. É o seguinte, hoje nós vamos dedicar, hoje eu estou sozinho, nós vamos dedicar o nosso programa hoje a uma questão política importante. A política vai ser o centro das atenções nesse ano eleitoral, mas nós vamos discutir política aqui num sentido diferente ou com relação a uma política de um outro país, que no caso é a Bolívia, que está em processo de mudança das suas leis, do seu Código Penal, mais especificamente, e na Bolívia se resolveu criminalizar a evangelização. E essa possibilidade de criminalização da evangelização na Bolívia tem causado uma repercussão grande, uma reação muito forte da igreja boliviana, e nós temos a expectativa de que essa discussão se amplie e também chegue ao Brasil, principalmente no ano eleitoral no qual nós estamos inseridos. Mas como o nosso programa é caracterizado pela leitura e exposição da Palavra de Deus em primeiro lugar, nós vamos fazer uma exposição rápida sobre a carta de Jesus escrita à igreja de Esmirna, portanto, Apocalipse capítulo 2, do verso 8 em diante. Então, vamos ouvir uma primeira música como parte da nossa programação, e depois da execução dessa música, nós leremos a palavra de Deus e vamos orar e expor a palavra. E depois dessa exposição da palavra, mais música e aí sim a reflexão política. Talvez quem te conhecerá.
nos traz cicatrizes e o desprezo se faz solidão. Quem despeja nas veias a vida e na morte é um silêncio fatal. Quem conhece a verdade da história, a cruel testemunha no lance final. Entre o bem e o mal, que distância haverá? Um amigo, um bandido, talvez. Coração. Entre o bem e o mal, que distância haverá? Coração. Um amigo, um bandido, talvez. Quem te conhecerá? Quem te conhecerá? Quem te conhecerá? Quem te conhecerá? Então, João Alexandre e a música Coração, né? Foi a música que nós acabamos de ouvir. Vamos para a leitura bíblica, que se encontra, como eu disse, em Apocalipse, capítulo 2, versos 8 a 11. Diz assim o texto sagrado: A igreja em Esmirna, ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos porque Jesus escreveu essas cartas às igrejas da Ásia Menor, algumas das igrejas da Ásia Menor, e essas cartas, ó Deus, são para nós uma percepção clara de como tu vês a igreja, de como através da leitura dessas cartas nós podemos perceber como o Senhor vê a igreja. Ajuda-nos a captar, Senhor, a mensagem contida nesse texto. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu sou hoje pastor da Igreja Presbiteriana de Estância, aqui no interior de Sergipe, pastor auxiliar, e tenho ultimamente pregado, estou numa série de exposições exatamente a respeito das cartas do Apocalipse, das cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Portanto, os irmãos de Estância que me ouvirão vão ter aquele gostinho de que estou repetindo né, a mensagem, mas isso ajuda, né, edifica mais, sedimenta mais aquilo que foi refletido na igreja, na escola dominical domingo passado. As cartas escritas por Jesus às 7 igrejas da Ásia foi uma seleção feita pelo próprio Cristo com um propósito muito claro. Os estudiosos mostram que essas cartas representam diversas faces da igreja, digamos assim, ao longo do tempo, ao longo da história, né? E essa carta a Esmirna é uma clara referência, é uma carta que se dirige à igreja perseguida naquele tempo. É uma carta direcionada a uma situação muito específica, uma situação de perseguição. E
a igreja, historicamente, passa por esses momentos de perseguição. Alguns estudiosos têm mostrado que Deus, na sua soberania, escolheu uma parte da igreja ao longo da história para dela fazer acontecer mártires, né? Mártires, que são pessoas que sofrem até a morte como consequência da sua fé, da sua confissão ao nome de Jesus. Então, a carta a Esmirna se insere nesse contexto e nessa realidade, nessa dimensão. Uma igreja escolhida por Deus para sofrer os pesares da perseguição extrema, que causa sofrimento e, mais do que sofrimento, até a morte e morte cruel. A gente tem que lembrar-se que a igreja de Esmirna tinha como pastor Policarpo. E Policarpo foi uma dessas vítimas do Império Romano, do imperador romano, que, depois de tentar persuadi-lo a desistir da fé, acabou determinando que ele fosse queimado na fogueira, queimado vivo. Policarpo era discípulo de João. Fora João que havia ordenado o sagrado, como se diz na linguagem eclesiástica, bispo Policarpo, na cidade de Esmirna. Então, João e Policarpo estavam muito próximos, assim. A cidade de Esmirna é uma cidade interessante. A cidade de Esmirna era uma cidade interessante na época, era uma das cidades mais importantes da Ásia. Ela concorria com Éfeso em hegemonia, era uma cidade portuária, era uma cidade que tinha um comércio muito forte, muito grande. Era uma cidade que, por ser portuária e por estar numa topografia, num ambiente topográfico muito agradável, era uma cidade muito bela. E as elites daquela época, os ricos daquela época, moravam em Esmirna por causa dessas condições, né? Esmirna também era uma cidade profundamente idólatra. Havia uma quantidade muito grande de templos suntuosos aos mais diversos deuses. Entre os deuses que se cultuava naquela cidade estava um culto a César. Um dos Césares havia exigido dos súditos do império que o adorassem como Deus. E a cidade de Esmirna foi a primeira cidade a conquistar o direito e o privilégio, entre aspas, né, de construir um templo ao César. E a sua população, e a cidade de Esmirna como um todo, era uma cidade extremamente fiel nessa sua idolatria ao Deus romano, ao César romano. Mas havia outros deuses e deusas a quem eles adoravam. A cidade de Esmirna era também uma cidade que passara por uma história de grande sofrimento, porque a cidade de Esmirna foi fundada 1000 anos antes de Cristo, e por volta do ano 600 anos de Cristo, ela foi invadida e destruída completamente. E essa destruição foi muito radical, muito grande, mas 200 anos antes de Cristo, a cidade foi reerguida novamente e foi constituída, foi criada uma nova cidade, e exatamente essa nova cidade dos 200 anos antes de Cristo, que se torna essa cidade maravilhosa, grandiosa, espetacular, com rica, com comércio farto, com porto bastante importante naquele período.
Era também uma cidade onde se praticavam os Jogos Olímpicos, o que hoje nós conhecemos como Jogos Olímpicos, que iniciaram-se na Grécia. A parte de atletismo era feita toda na cidade de Esmirna. E os vencedores dessas competições atléticas recebiam uma coroa. Essa coroa não era uma coroa de ouro, de prata, qualquer coisa desse tipo, né, de valor intrínseco em si, mas era uma coroa feita de um arbusto, de uma planta que existia naquela época e que era da qual eles confeccionavam essa coroa para coroar os vitoriosos. Então era uma cidade que exercia uma liderança muito grande na Ásia Menor, como eu disse, competindo com Éfeso. Na época era uma cidade de 200 mil habitantes, 230 mil habitantes em média. E essa cidade ainda hoje existe. Ela é a terceira cidade da Turquia. E tem como nome, a cidade tem como nome Izma. Eu esqueci de anotar aqui nas minhas anotações, mas se me lembro bem, ela se chama Izma. É a terceira cidade da Turquia, hoje com a população de 2 milhões, mais ou menos 2 milhões de pessoas. Claro, ela não tem mais a importância política, comercial, etc., que tinha naquela época, embora seja uma grande cidade e uma cidade importante para a Turquia. Neste contexto de riqueza, de opulência dessa cidade, estava o povo de Deus. Estavam duas comunidades, né? A comunidade cristã, os cristãos que residiam ali, que estavam sob perseguição do império, e por causa dessa situação de perseguição, eram pobres. E mesmo quando os cristãos tinham alguma propriedade, o Estado, por conta da perseguição, o imperador mandava subtrair, roubar, né, se apropriar indevidamente de qualquer patrimônio que aqueles cristãos tivessem. Então os cristãos viviam na pobreza. A palavra pobreza, traduzida por pobreza aqui no texto, no grego, é uma palavra que quer dizer miserabilidade. A pobreza aqui é extrema. É aquilo que na linguagem os economistas de hoje no Brasil chamam de pobreza abaixo da linha da pobreza, né? Miséria mesmo, né? Então, os cristãos estavam nessa condição. Paralelamente aos cristãos, havia também uma comunidade judaica. Essa comunidade judaica da cidade de Esmirna era uma comunidade judaica pactuada com as elites e com o império, com os interesses do imperador e os interesses políticos do grupo liderado por Roma, pelo império, né? E por conta dessa aliança política e religiosa que havia, o Estado garantia aos judeus ampla liberdade religiosa, culto ao seu Deus, e os judeus, porque entendiam que o cristianismo era uma heresia, era uma religião falsa, que os apóstolos eram falsos profetas, etc., eles estimulavam o Estado romano e apoiavam o Estado romano na perseguição aos cristãos, na medida em que eles foram perseguidos. Mais adiante eu vou me referir mais detalhadamente a essa perseguição. Mas esse era o contexto no qual eles estavam inseridos. Então, nos voltando para o texto, a gente vê aqui Jesus se identificando primeiro como aquele que é o princípio e o fim de todas as coisas e aquele que morreu e ressuscitou. Uma identificação clara,
sem sombra de dúvida, é Jesus quem está escrevendo a carta à igreja de Esmirna e ao seu pastor Policarpo. Jesus diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus. E não são. Conheço a tua tribulação. Jesus está demonstrando, como ocorreu com a igreja de Éfeso e com as outras igrejas também às quais ele escreveu, ele está dizendo: eu conheço as tuas tribulações. Eu sei o que está ocorrendo. Essas coisas não ocorrem sem que eu tenha conhecimento, sem que fujam da minha soberania, do meu senhorio sobre todas essas coisas. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, essa situação de miserabilidade no qual eles estavam inseridos. Mas Jesus faz uma referência à ideia de que eles eram ricos, apesar dessa adversidade. Essa riqueza a qual Jesus está se referindo, naturalmente não era riqueza material. A igreja de Esmirna não sofreu uma única repreensão de Jesus. Jesus não disse qualquer coisa do tipo, como disse a igreja de Éfeso, que também era considerada uma boa igreja: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Esmirna não tinha esse problema. Era uma igreja irrepreensível, era uma igreja sofredora. Conheço, pois, a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, rico espiritualmente, né? Jesus também está dizendo que conhece a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. É interessante essa expressão de Jesus, porque quando o próprio Cristo esteve aqui na terra, num confronto com os fariseus, ele disse aos fariseus que eles não eram filhos de Abraão, eles eram filhos do diabo, né? Por que Jesus disse aquilo? Porque, como explica o apóstolo Paulo, numa das suas cartas, não é o fato de ser alguém filho de judeus que é verdadeiramente judeu ou filho de Abraão, né? Então Jesus está dizendo aqui: essa comunidade judaica que existe aí, que persegue vocês, que apoia o Império Romano nas suas perseguições à igreja, esse pessoal não é judeu verdadeiramente. Ou seja, Jesus estava dizendo: eles não são filhos de Abraão. Eles não são filhos de Abraão. Abraão é o pai de todos os que creem. Nós cremos. Nós, gentios, também cremos. Portanto, somos filhos de Abraão. Portanto, também somos verdadeiramente judeus. Havia judeus verdadeiros, filhos de Abraão, e havia gentios, como há até hoje, gentios. Nós somos o exemplo disso, mais palpável disso. Somos filhos de Abraão porque aceitamos a mensagem do Evangelho e cremos, somos justificados pela fé, assim como foi Abraão. Mas Jesus vai além e chama essa comunidade judaica de Esmirna de sinagoga de Satanás. Realmente é uma acusação e uma palavra duríssima com relação aos judeus por causa da sua atitude. Eles eram sinagogas de Satanás. Sinagoga era o templo, um local onde os judeus se reuniam para ler as Escrituras. A gente se lembra que Jesus anunciou o seu ministério lendo um texto de Isaías numa sinagoga. Havia o templo e havia a sinagoga. O templo de Jerusalém e as sinagogas, que eram locais, digamos assim, igrejas, como se fossem igrejas, né, templos, que os judeus se reuniam. E Jesus está dizendo que aquela comunidade de Esmirna ela é sim sinagoga de Satanás. Lembrando aquela expressão de Jesus aos fariseus, os chamando de
Não filhos de Abraão, mas sim filhos do diabo, né? Depois, Jesus diz o seguinte, o texto diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Sofrimento. Eis uma palavra-chave para o cristão. Um pensador cristão, não me lembro agora o nome dele, disse o seguinte: a principal identidade do cristão é o sofrimento. A Bíblia diz: todo aquele que quiser viver piedosamente sofrerá perseguição, né? O sofrimento é inerente à vida cristã. Jesus disse: eu não vim trazer paz ao mundo, se referindo àqueles que se converteriam. Pelo contrário, eu vim trazer guerra, né? Se levantará filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão, irmã contra irmã, tudo por causa do nome de Jesus e da sua pregação. Então, a ideia de sofrimento, a ideia de perseguição, está ou é parte inerente daquilo que nós conhecemos como sendo parte do Evangelho de Cristo. No livro de Atos, Lucas registra que quando Paulo e Barnabé foram escolhidos pelo Espírito Santo para evangelizar, lá no mesmo local onde está escrito que eles foram escolhidos por Deus para isso, separados por Deus para isso, há também a expressão: foram escolhidos para sofrer pelo meu nome. Então, o sofrimento faz parte da vida cristã. A teologia da prosperidade, infelizmente, né, ensinada por muitos as igrejas neopentecostais, sobretudo, infelizmente, essa igreja tem se distanciado desse ensinamento e tem mostrado que o cristão não é para sofrer, que o cristão não é para adoecer, que o cristão não é para ser pobre, que o cristão... tudo o contrário do que a Bíblia mostra. Exatamente o contrário daquilo que a Bíblia mostra. Daí a necessidade da gente ter bom senso e consciência das coisas, né? Consciência. Os irmãos neopentecostais que me ouvem, que me assistem, pensem sobre isso, reflitam sobre isso, sejam críticos em relação à teologia da prosperidade, baseados nas Escrituras, porque se você for ler as Escrituras como elas são de fato, vocês vão perceber que esse ensinamento é falso, é errado, é herético, não tem fundamento nas Escrituras. Não há como justificar esse tipo de coisa, esse tipo de teologia à luz das Escrituras. Mas Jesus continua, dizendo que esse sofrimento pelo qual aqueles irmãos estão passando, perseguição, pobreza, miséria, etc., são acontecimentos para que eles fossem provados. Eis aí uma palavra também muito difícil para muitos, principalmente para nós presbiterianos, que não costumamos valorizar muito a ideia de que Deus está nos provando de alguma forma, né? Mas se a gente for analisar direitinho a nossa vida cristã, e se formos analisar também certas situações que nos ocorrem, até mesmo na igreja, né? Certas incompreensões, certas atitudes, até dos pastores, dos que nos lideram, né? A gente pode estar sendo muito ruim para uma pessoa, muito mal para uma pessoa. Isso é um problema muito sério, mas Deus utiliza essas coisas para nos provar, né? Quando uma pessoa tem uma situação na qual o pensamento do mundo ou a tendência da carne é a revolta, é se revoltar contra Deus, é se colocar, blasfemar contra Deus, ou seja, que atitude for, essa pessoa não está sendo aprovada, né? A pessoa aprovada é aquela que se humilha diante de Deus, é aquela que tem paciência diante de Deus.
uma doença grave, como eu passei, né? Aquilo para mim foi uma prova. Deus estava me provando. Deus estava me aprimorando, né? Porque a prova tem essa finalidade. A prova tem a finalidade de nos fazer crescer, né? De nos fazer mais maduros espiritualmente, mais maduros emocionalmente, psiquicamente. São bênçãos de Deus através do sofrimento, através da adversidade. Então, se o sofrimento é num contexto de prova e também está sob o controle de Deus, o absoluto controle de Deus, isso é o suficiente para que nós reconheçamos que, apesar de todo o mal-estar que o sofrimento causa, ele ainda assim pode estar sendo uma bênção para nós, né? E aí o que é que diz o texto sagrado? Tereis tribulação de 10 dias. Gente, a história mostra que esses 10 dias de tribulação representaram para a igreja de Esmirna simplesmente a matança de 1.200 cristãos. Foram 1.200 cristãos mortos, torturados, sacrificados, mas por 10 dias. Então, Deus tem o controle, tinha o controle e tem o controle da história. A perseguição que ocorreu sobre aquele povo, por incrível que pareça, e por mais duro que isso possa parecer, foi da vontade de Deus e estava sob o controle absoluto de Deus. Mas aquele povo sofreu muito para dar testemunho a respeito de Cristo e para fortalecer a sua igreja no começo. Então, depois o texto diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Num contexto na qual a coroa ganha pelos atletas era a coroa de um arbusto, né? Jesus está prometendo ao vencedor, isto é, aquele que permanece fiel até o fim, mas esse permanecer fiel até o fim não é no sentido de, se eu permanecer fiel até o fim, receberei a coroa da vida. Não é nesse sentido que as Escrituras estão falando. Quando as Escrituras falam sobre vencedor, como diz aqui, ao vencedor, ela está se referindo àquela pessoa que, por ser salva, por pertencer a Deus, por ter o Espírito Santo, não é? Por ser de fato convertida, ela é fiel, ela permanece fiel até a morte, ou seja, até o dia em que a morte chegar, ela permanecerá fiel, não é? Mesmo que essa morte seja a mais cruel possível. Então, as Escrituras, ou Deus, ou Cristo, nos promete aquilo que de antemão já foi prometido, como diz Paulo, escrevendo aos Efésios, no seu capítulo 1, que em Cristo ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, inclusive a coroa da vida. E também, e finalmente, né, além da coroa da vida, o não participar, o vencedor, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? Existem duas mortes: a morte desse corpo, aqui, né, o nosso próprio corpo, e a morte eterna, a morte espiritual, que é a separação eterna da pessoa de Deus, a separação de Deus eternamente após a morte. E isso ocorrerá para aqueles que não entregaram suas vidas a Cristo, não reconheceram a mensagem, não acolheram a mensagem do Evangelho e não foram alcançados pela graça de Deus. É isso que as Escrituras nos ensinam, por mais duro que isso possa parecer. Mas haverá aqueles que estarão benditos de meu Pai, né, e possuir por herança o reino dos céus, que está preparado desde
do início de todas as coisas, e haverá também aqueles que serão lançados no inferno, inferno este preparado para o diabo e seus anjos. Não era para o homem, mas por conta do pecado, essa condição passou a existir também para o homem. Então, irmãos, o que a gente precisa concluir disso tudo? O sofrimento é plano de Deus. A perseguição à igreja é plano de Deus. Aliás, eu até me lembro de um livro, infelizmente eu não me lembro do título do livro aqui, mas um livro editado pelas Portas Abertas, a missão Portas Abertas, que trabalha com a igreja perseguida. Nesse livro, a gente, quando termina de ler o livro, tem a clara compreensão de que os líderes e o povo da igreja perseguida, apesar de todo o sofrimento, eles têm consciência de que aquilo é plano de Deus. E eles se alegram pelo fato de estarem sofrendo por Jesus Cristo, estarem morrendo e sendo torturados por causa do Evangelho. É esse conforto, essa presença do Espírito Santo, essa presença de Deus que confortava aqueles cristãos também lá na cidade de Esmirna naquela época, assim como ocorre com a igreja perseguida hoje. Então isso nos faz entender que a perseguição à igreja é plano de Deus, né? Ou, em outras palavras, porque a gente pode pensar, não, mas o Brasil é um país onde a possibilidade, sociologicamente falando, está correto. Não existe nenhum sinal, nenhuma evidência, nem de longe, né, nada que nos possa pensar que haverá no Brasil perseguição religiosa ou uma situação como está ocorrendo na Bolívia agora. Mas a história não nos pertence, a história pertence a Deus. É Deus quem usa os governantes, né? É Deus quem nos usa. E Deus realiza a sua vontade. Então, se Ele quiser fazer com que a igreja brasileira seja perseguida, nós vamos ser perseguidos, sim, senhor, né? E nada impedirá que isso ocorra, porque Deus não está subjugado à sociologia, ou à política, ou à lógica dos cientistas sociais como eu, né? Deus é soberano, Ele sabe de todas as coisas e a história pertence a Ele. Portanto, o que nós precisamos é confiar em Deus, né? E ter certeza de que Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador e nos conforta. Vamos para mais uma música e depois uma reflexão rápida sobre a situação da Bolívia. Você que zomba de todos, do importante ao plebeu. Você que é dono de tudo, até do que não é seu. Você que sonha acordado, que tem o mundo a seus pés. Sem Deus você é um coitado, e a sua vida é um revés. Uma piada sem graça, nas rodas dos cabarés. De quem quer, seja valente o menino, seja idoso ou mulher. Você que pensa que vale cada centavo que tem. Sem Deus você vale nada, e mais que nada é ninguém. É como o fim de uma estrada, no pesadelo de alguém. A vida é como a fumaça, nem bem se vê, se desfaz. E cada instante que passa é um passo a menos e a mais na direção do fim, frio feroz, do fim de todos nós. Seu riso é puro lamento, seu reino é só escravidão. O esconderijo dos loucos é crer na própria razão. De um coração orgulhoso, penal perdida no mar. Não tem destino nenhum, nem pra onde ir nem chegar. É quase que um desencontro
está em Cristo Senhor, que sendo dono de tudo, o seu amor não negou e se entregou como um servo, seu próprio sangue verteu, pagou o preço da morte, ressuscitou e venceu, modificou nossa sorte e a vida eterna nos deu. A vida é como a fumaça, nem bem se desfaz, e cada instante que passa é um passo a menos e a mais na direção do fim, frio feroz, do fim de todos nós. Bom, vamos refletir um pouquinho aqui sobre a questão da Bolívia. O que ocorre com a Bolívia? A Bolívia é um dos países que está sob a égide de um governo de esquerda, governo democraticamente eleito, já há algum tempo inicialmente, mas existe por parte dos intelectuais e da própria Igreja Católica, da Conferência dos Bispos Bolivianos, uma certa preocupação com um certo processo de afastamento da democracia na Bolívia. Essa discussão é uma discussão política complicada, né, porque a depender da tendência política da pessoa, se a pessoa é de esquerda ou se a pessoa é de direita, vai ver nesses fatos coisas diferentes, né? e ver nessa questão coisas diferentes. Vai ser possível, a gente vai ver uma notícia dada aí, veiculada pela imprensa, vamos ouvir. E ver nessa questão coisas diferentes. Vai ser possível, vai ver uma notícia dada aí, veiculada pela imprensa, vamos ouvir. O penal do país pode provocar uma verdadeira e ver nessa questão coisas diferentes. A lei que entrará em vigor em um ano e meio prevê a criminalização daqueles que propagam a palavra de Deus. A reforma do Código Penal gerou protestos. Boa parte da sociedade boliviana não gostou das alterações feitas pelo governo. Um dos artigos mais polêmicos prevê a criminalização da evangelização. Cristãos de todas as denominações poderão ser presos em virtude da fé em Jesus Cristo. A capital La Paz foi palco da manifestação de centenas de evangélicos. Além dos líderes religiosos, advogados e jornalistas também criticam a reforma. Eles denunciam que a nova legislação acaba com a liberdade de imprensa, com possibilidade de prisão para quem fizer denúncias contra o governo e os políticos bolivianos. Segundo o governo local, a liberdade de expressão, seja ela religiosa ou na imprensa, é uma concessão de Estado. Uma associação que representa as igrejas evangélicas cobra a revogação da lei. O pastor Éder Luiz, líder da Igreja Internacional da Graça de Deus, na Bolívia, falou sobre a polêmica. Essa semana fomos surpreendidos com a notícia no país que o novo Código Penal, que entrará em vigor em um ano e meio, no artigo 88 está criminalizando a prática religiosa. Então estamos aqui lutando, as igrejas evangélicas estão fazendo manifestações também, estão se reunindo para que esse artigo seja derogado. A evangelização não poderá ser feita e pode ser criminalizado uma pessoa que esteja evangelizando na rua, levando uma pessoa a conhecer o caminho, a conhecer o evangelho. Também as igrejas, também alguém possa denunciar uma igreja com algum tipo de mentira. Então isso pode prejudicar muito as igrejas aqui na Bolívia. Mas estamos na fé, estamos na palavra do Senhor, como disse, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então peço orações também para que esse artigo seja derogado e possamos seguir fazendo a obra de Deus aqui na Bolívia, como estamos fazendo pela Igreja Internacional da Graça de Deus em todo o mundo. Então, como eu ia
dizendo antes, essa preocupação, como a gente viu aí na notícia, vai para além das igrejas evangélicas, também para a sociedade civil boliviana, de um modo geral, e também com relação à Igreja Católica. A Conferência dos Bispos Bolivianos, a Conferência Nacional dos Bispos Bolivianos, emitiu um comunicado formal criticando esse artigo, é o artigo número 11, é o item número 11 da lei, do artigo 88 da Constituição Boliviana, que diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Recrutamento de pessoas para sua participação em conflitos armados, conflitos armados e em organizações religiosas e de culto. Recrutamento de pessoas para sua participação em conflitos armados e em organizações religiosas e de culto. São duas questões aí. Primeiro, esse distanciamento de uma ordem democrática formal, né? E segundo, essa lógica referida pela notícia e também pelo pastor, aí que faz o seu pronunciamento, de que o Estado passa a compreender que a religião, a expressão de culto, etc., é uma concessão do Estado, né? Ao invés de se reconhecer isso como um direito universal, porque dentro da Declaração Universal dos Direitos do Homem, você tem o princípio da liberdade religiosa, o princípio da liberdade de imprensa, o princípio da liberdade de ir e vir, as liberdades tradicionais inerentes a uma ordem democrática reconhecida formalmente. Então, esse é o parâmetro, né? Quando esses governos de esquerda, tanto na Bolívia como na Venezuela, foram eleitos, essas prerrogativas democráticas estavam em evidência, embora a gente saiba, ninguém é criança, sabe que a esquerda, principalmente a esquerda mais próxima das tendências de esquerda mais radicais ligadas à tradição marxista, elas têm naturalmente uma compreensão relativizada dessas liberdades, etc., porque isso é tido como uma liberdade burguesa, essa conversa toda que a gente já conhece, que não vem o caso aqui. Mas o fato é que esses governos foram eleitos sobre essa égide. E não se esperava que esse tipo de atitude ocorresse ao longo da história. Se esperava, a expectativa era de que, de algum modo, se tivessem partidos de esquerda e governos de esquerda voltados para os interesses da classe trabalhadora, favorecendo os mais pobres, etc., etc., mas permanecesse uma ordem legal. Aliás, diga-se de passagem, no Brasil, isso se preservou. Quando Lula era presidente da República no seu segundo mandato, existia um movimento dentro do PT, um movimento forte dentro do PT e fora do PT, de setores da esquerda, que queriam que Lula se tornasse, fosse um terceiro mandato e permanecesse no poder, porque ele tinha uma aceitação muito grande, 88% da população brasileira apoiava Lula naquela época, né? A economia ia muito bem. Então, o apoio a Lula era gigantesco. Então, ele tinha as condições objetivas para poder permanecer no poder por mais um mandato e, quem sabe, por mais outro mandato, como o presidente boliviano está fazendo, está indo agora para um quarto mandato, está modificando a Constituição para que ele permaneça no quarto mandato. Lula se recusou a isso. Lula recusou taxativamente, disse não, vamos obedecer à Constituição tal como ela está. Não existe no Brasil, que eu saiba, que eu tenha conhecimento, eu acho que isso é um consenso, nenhum interesse nesse sentido. Eu publiquei um vídeo que deu uma audiência de cerca de 200 pessoas no Facebook,
logo que essa notícia saiu, o meu enfoque naquele vídeo foi exatamente o de que, da necessidade de que nós que somos, nos assumimos como militantes da esquerda democrática, eu me defino assim, como uma pessoa de esquerda democrática, pressionemos o PT, pressionemos o ex-presidente Lula, o eventual candidato à presidência da República pelo PT, a se pronunciar sobre isso, né? E que a esquerda no Brasil tome uma posição a esse respeito. Porque ninguém gosta de ser perseguido. Olha, eu estou falando isso como sociólogo, como cientista social, como cidadão, não como pastor. Como pastor, falei antes, dizendo que, caso Deus queira que nós sejamos perseguidos, essa perseguição virá. Essa perseguição virá porque é plano de Deus, se for plano de Deus. Se não for plano de Deus, então não haverá perseguição. Mas a nós, cristãos, cabe a responsabilidade política de participar de acordo com as nossas convicções e exercendo a nossa liberdade, né? Então, a minha esperança é de que, de algum modo, essa minha colocação, se encontrar apoio de outras pessoas, enfim, chegue aos ouvidos do próprio Lula. Lula corre o risco de se tornar presidente da República, sim. Esse processo que está em andamento, mesmo que ele seja condenado agora no dia 24, isso tem recursos e recursos, ele vai protelando, vão protelando todo esse processo, ele vai conseguir se reeleger, vai conseguir imunidade e vai ter mais um mandato como presidente da República, e talvez não vai ser reeleito porque a lei não permite mais. Mas essa é uma possibilidade, né? Essa é uma possibilidade que não está descartada. Então, é preciso levar em consideração isso e também precisamos ter a nossa responsabilidade como cristãos de participar desse processo. Essa é uma primeira questão. A segunda questão é, enquanto cristãos também, olharmos para a situação da Bolívia, né? Olharmos para a situação dos nossos irmãos na Bolívia, que a lei só vai entrar em vigor daqui a 1 ano e meio. Então há tempo, né? Há tempo hábil para pressão, como os irmãos estão fazendo lá, a sociedade civil boliviana organizar-se, para evitar que esse tipo de coisa ocorra. E também nós aqui refletirmos sobre isso, principalmente junto aos partidos de esquerda, os partidos tanto de esquerda democrática como os partidos de esquerda que não são propriamente do espaço democrático no sentido da manutenção da liberdade religiosa, da liberdade de pensamento, da liberdade da imprensa livre, essas coisas todas que normalmente se colocam no debate político, né? Então, ou seja, a minha reflexão é no sentido de que, como cristãos, nós não podemos nos omitir, né? A gente não pode ficar calado e a gente não pode se omitir. Nem nós, nem ninguém. Todo cidadão tem o direito de participar politicamente. Nós estamos num processo, num ano eleitoral, num processo eleitoral, nós pretendemos aproveitar o nosso espaço aqui para discutir essas questões políticas. Já está agendado com o professor Arthur Grupilo. O Arthur Grupilo escreveu um artigo que eu nem conheço ainda, mas eu gosto tanto dele e confio tanto nele que eu já sei que o artigo é bom, né? Onde ele defende a ideia de que o cristão não é necessariamente de direita ou de esquerda, mas como cristão ele é crítico a todas as posições. Isso eu tenho dito no Facebook, vez por outra eu discuto com os meus colegas, né? Os meus colegas de esquerda dizem que eu sou de direita, dizem que quando na hora de descer o muro eu desço sempre para o lado direito. Então, é muito controvertida toda essa situação. Mas eu quero estar do lado daqueles que sofrem, daqueles que padecem, daqueles que são injustiçados, daqueles que são preteridos, né? Dos processos sociais. Quero um Estado de bem-estar social no Brasil, quero um país democrático, mas quero um país voltado para os interesses dos pobres. Sim, senhor, dos interesses dos pobres. Porque gente rico não precisa de nada. Rico não precisa do Estado. Rico é rico.
Por que fazer política ao lado do rico, a favor do rico? Votar em partido de direita que só defende os interesses dos empresários, né? Por que não buscar uma vertente de esquerda democrática, responsável, etc.? Mas a economia na esquerda, não sei o quê. O fato de ter havido problemas aqui não significa que toda a esquerda é irresponsável, que todo partido de esquerda é atrapalhado economicamente. Não, você tem que separar as coisas de forma adequada, né? E ter uma compreensão clara a esse respeito de todas essas questões. Mas volto a repetir, a nossa responsabilidade é a participação. E a participação de forma construtiva, de forma a trazer paz e harmonia para o nosso país. Eu gostaria de lamentar mais uma vez a minha incapacidade, reconheço, de não conseguir fazer um programa interativo, viu, Jorge? E também, assim, acho que o meu público não é muito de participar assim tão diretamente, mas é um assunto que nós vamos várias vezes ao longo até o dia das eleições voltar a discutir aqui. Bom, tem espaço para mais uma música? Então, a gente vai ouvir mais uma música, esse CD do João Alexandre, voz e violão, muito bom. João Alexandre, brilhantíssimo, né? Não dispensa comentários. Vamos ouvir mais uma música dele e depois a finalização do programa. Portanto, eu vou me despedindo, dizendo muito obrigado a todos vocês pela audiência e repercutam, procurem a minha página no Facebook, lá, Josadak Santos, meta um pau, pode falar qualquer coisa, critica, diz, você é isso, é aquilo, né? Mas que a gente possa construir um debate, um consenso, ou um não consenso, mas uma reflexão sobre essa questão, porque é isso que nós precisamos fazer. Senhor, meu Pai celeste, pleno poder, aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas, no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo
cada momento tu me guias, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, só tu és fiel, Senhor, fiel a mim, a mim, a mim. Converte TV e Rádio apresentou programa Crer é Também Pensar, com o reverendo e professor Josadaque Santos e a professora Laceni Santos.